Boa noite, irmãos. Minha saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo cansado numa sexta-feira, não é? E a gente tem o prazer de se encontrar e a responsabilidade de compartilhar a palavra com vocês, de um tema bastante desafiador, certo? Onde nós podemos falar um pouquinho, não é? Sobre esse ser físico, espiritual, emocional. Há anos o pastor é psicólogo, né? Mestre em psicologia. E tem sido um desafio para mim, cada dia mais me aperfeiçoar nessa questão da mente, nessas questões das emoções, nessas questões de comportamento. Enfim, quando se mistura com graça de Deus, poder de Deus, a metanoia, a transformação, fica mais fácil a gente entender. Mas no mundo em que vivemos, dentro de toda essa agitação, quem sabe hoje foi agitado para você, não é? E muitas coisas se misturam, tá? E a gente quer falar um pouquinho disso hoje, tá? Para ver o que Deus tem para mim e para você. É muito fácil a gente entender, olha, eu sou uma criatura de Deus, sou criado por Deus, e dentro deste corpo, não é isso? Habita a alma, habita o espírito. Quando a gente fala em alma, nós estamos falando em sentimento, nós estamos falando em emoções, e é muito interessante a gente pensar nisso. Quando eu falo em corpo é muito fácil. Se eu perguntar para você como é que está a tua atividade física, como é que está a tua alimentação, tua dieta, como é que está teu peso, né? Como é que está o açúcar no seu sangue? Você acha que tudo isso faz a diferença? Faz muita diferença. Alguém um dia brincou comigo, olha, muitas coisas não são demônios, não é? Na vida da gente, mas são hormônios. Simplesmente em desequilíbrio, simplesmente em questões orgânicas que a gente precisa entender. Opa, esses são problemas emocionais? Não, esses são problemas emocionais, estes são problemas físicos ou não. Quem nunca teve um problema, né? Quem sabe vai levantar a mão. Pastor, não tive um, tive vários, ainda estou vivendo. E a gente vai entender que nós não fomos e não somos isentos de problemas. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende, eu venci. Então, olha que interessante, ele está olhando para você, falando para a gente, dizendo, olha, você tem que controlar também suas emoções. O meu poder se aperfeiçoa não nos seus pontos fortes, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero que você leia comigo, então, a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, pode ler comigo? Então, vamos lá. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha uma das preocupações que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Uma preocupação de Deus, e essa carta chegou a nós também para que a gente pudesse observar que precisamos cuidar sim do nosso espírito, né? Da nossa alma e do nosso corpo. Quando a gente fala em espírito, é bom lembrar que esse é o ponto de contato com Deus. Através do espírito nós temos consciência de Deus e nos relacionamos com Deus. E a Bíblia vem falar, olha, quando a gente morre, o espírito volta a Deus que o deu. Quando a gente fala em alma, a gente está falando na nossa personalidade, no nosso ego, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Lembra do salmista, olha, por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? O que te perturbas aqui dentro? Interessante. Você já passou alguma perturbação? Quem sabe está vivendo uma provação, está vivendo um momento difícil. E muitas coisas, não é? Isso se misturam. Questões emocionais, questões espirituais, questões físicas. E aí muitas vezes nós estamos em confusão. Mas é bom a gente entender um pouquinho. Quando você lembrar do pneuma, do espírito, não é? Quando você lembrar do psique, da alma, da soma, que é o corpo, a gente vai entender a nossa constituição. Mas entender, olha que palavra interessante, entender. A gente precisa entender. O quê? Quando Paulo escreve o 2 Coríntios, a sua carta, no capítulo 4, no verso 4, ele vem falar que muita gente não consegue entender. Tá? Pode ler comigo? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante, quando eu falo em
Entendimento é apossar-se do sentido que lemos ou ouvimos, né? É aprender, perceber, valendo-se da inteligência. Muita gente não consegue entender a palavra de Deus. Não adianta você vir aqui hoje, aqui o pastor trouxesse várias abordagens científicas, psíquicas, que poderiam encher você de conhecimento, se você não entender através do Espírito Santo de Deus, se você não ter um entendimento aberto. E muitas questões de muitas pessoas que não entendem, a gente aprende a orar, para que o entendimento seja aberto, para a gente entender através do Espírito aquilo que Ele quer falar, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, e muitas vezes você não percebe, porque tudo acontece aqui dentro. O que é interessante? Uma das coisas que o Senhor Jesus veio fazer, que um dia nós conhecemos, que conhecemos a verdade faz o quê? Liberta do quê? Das mentiras. Tem uma verdade e uma mentira, né? Você vai conhecer a verdade vai libertar você das mentiras. Mentira do nosso próprio coração. Você sabia, a Bíblia deixa bem claro, né? Que existe dentro de nós um coração enganoso. Olha só, pregando peças aí dentro. Enviando pensamentos e sentimentos para ter cilada para você cair e perder a paz, perder a comunhão com o Senhor. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele veio para nos dar entendimento. Lê comigo então, 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós fomos criados para essa vida eterna. Tá? O que é bacana? Um dia o pastor Pascoal falou essa frase, eu nunca esqueci. Eu sou cidadão do céu e habitante na terra. E nós vamos passando por aqui, entendendo que tudo acaba, não é verdade? Essa mesa bacana, essas amizades. Vai para casa, tem uma família linda, não é? Tem trabalho, tem tantas coisas, mas tudo tem seu fim. Tudo acaba. Assim como um dia a gente viu, pelo menos no meu caso, vi vovô, vovó, papai, mamãe, tanta gente ir embora, viver uma vida eterna, um dia eu vou também. Os meus filhos e meus netos vão também. E dentro dessa vida de vai e vem, de compra e vende, não é? De come e dorme, de ama, de paz e guerra, de odiar e de amar, seja o que for, a Bíblia vem falar que há tempos para tudo na vida, até de rir ou chorar. Como é que vive a minha emoção? Quem que está me guiando? Que voz eu estou ouvindo? Que são tantas vozes, né? E nessa caminhada eu preciso estar entendendo algumas verdades. É muito fácil entender que nós somos, dentro deste físico, dentro deste corpo humano, que é formado basicamente pelas mesmas estruturas que são encontradas na Terra, e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Alguém disse, olha, nós somos frutos do meio. Alguém nos ensinou a pensar, alguém nos ensinou a sorrir. Esse espaço que você dá tem tudo a ver com seu pai, sua mãe, seu cuidador, seja como for. Existe dentro da psicologia uma abordagem, isso que trabalha a TCC, teoria cognitiva, terapia cognitiva comportamental. Ela vem trabalhar as crenças centrais. Quantas vezes nós somos influenciados e dirigidos por verdades, mas que não são verdade. Nós cremos de uma forma, mas que não são verdade, mas estão incutidas na nossa mente de uma forma irreversível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguns de vocês aqui têm chinelinho? Pantufinha? Tem, eu sei que tem, não é? Não adianta apontar para o outro lá, né? Tem uma pantufinha, tem um chinelinho em casa, é até briga, né? Cadê, né? O cachorro pegou, o genro pode pegar tudo, menos a pantufinha, né? Se o chinelinho está virado, estou explicando como é que é uma crença central. Se o chinelinho está virado, o que a gente faz? Por quê? Pois é, rapaz. Mas eu, no caso, nem mãe tenho, fico desvirando o chinelo. Não é verdade? E tem aquela frase ainda, olha, minha mãe briga comigo, mas se soubesse quantas vezes eu já salvei a vida dela, né? Tudo mentira, né? Tudo mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são verdades, são crenças que não tem nada a ver com religiosidade, nem espiritualidade, mas está ali dentro.
E muitas delas incutidas ali, ó, o bom homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitas vezes nós estamos no engano. E a gente precisa entender que Jesus veio abrir minha mente, Jesus veio com a verdade dele que liberta, Jesus veio me dar entendimento, e eu preciso viver esse entendimento, entender, olha, eu sou uma criatura de Deus. Como é que fui formado? Do pó da terra, Ele soprou em minhas narinas o fôlego da vida, eu fui feito alma vivente. O que é interessante nisso? Vou colocar uma imagem ali que faz uma distinção entre o espírito, a alma e o corpo. No meu computador aqui está meio fosco, tá? Mas quando você observa ali corpo, 5 sentidos, né? As células, órgãos, nervos, membros, é formado disso tudo que você está vendo ali, cérebro, ossos, é a minha alma. Certo? E ali você vai ver algumas, né, colocações, colocando raciocínio, consciente, pensamento, o coração, subconsciente, vontade, escolhas. Eu vou colocar uma ilustração melhor para entender, tá? E o espírito, você vai ver também o que a Bíblia vem falar, certo? Você vai ouvir falar, então, vai entender que esse espírito é minha conexão do Senhor, com o Senhor. Quantos ouviram falar aqui em homeostase? Olha só, pouca gente, né? Mas o que é interessante isso? A homeostase é um termo criado por Walter Cannon. Pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno, ele está falando dos órgãos do nosso corpo, em um equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no meio ambiente. Certo? Vamos chamar daquele sistema, né? Vamos chamar de sistema, que ele é responsável, que ele trabalha para fazer a interação, o equilíbrio, a regulagem, tá? Vamos chamar de sistema integrado do organismo que mantém estável as funções, num sentido dinâmico, num sentido orgânico, ele vai mantendo o equilíbrio. O que é interessante quando as coisas perdem o equilíbrio na vida da gente? Então, esse princípio ensina muito bem, certo? Esse fator mínimo. O que é? Nós temos, então, essa inteligência, essa forma mental de se pensar, de se sentir. Nós somos formados também pela questão orgânica, biológica, emocional, espiritual, volitiva, mas quando alguma coisa, quando a água está vazando ali, né? Começou a vazar pelas questões mentais. Traz um desequilíbrio para todo o corpo, para todas as outras áreas. Eu gosto de ilustrar com uma experiência que aconteceu com uma ovelha minha, certo? Quando ele confundiu as coisas. Então o Ari trabalhava muito, professor de educação física, dia e noite trabalhando, dando aula, fazendo os bicos também, sendo chamado para cá e para lá, por 12 anos sem tirar férias. Um dia ele chegou, ele era também um dos líderes da igreja na área de esporte, né? Ele falou, pastor, vem trazer a chave aqui do departamento, eu estou entregando, eu não estou bem, não estou conseguindo orar, eu ando triste, minha vida está... Parece que Deus esqueceu de mim. Pedi para ele tirar férias, pedi férias porque há 12 anos não tirava férias. Falei, vai descansar, depois a gente conversa. Não deu 2 semanas, o Ari está de volta. Ué, Aris, falei 1 mês, você já está com 2 semanas de volta, né? Olha, bastou eu descansar, bastou entender. E muitas questões estavam desequilibradas na minha vida, eu achei que era vida espiritual. Mas era simplesmente orgânico, eu precisava descansar. E ele voltou com todo o vapor, com toda a força, com todo o ânimo, graças a Deus até hoje. Apenas ilustrando que muitas questões não são espirituais, não é de Satanás, não são demônios e são hormônios. Muitas questões a gente precisa estar entendendo aquilo que está acontecendo dentro de mim, quando a alma da gente se perturba. Quando nós brincamos com a vida espiritual, quando permitimos o pecado entrar na nossa vida, o que vai acontecendo? Vai desestabilizando todas as outras. Aí cai a minha vida emocional, cai a minha vida mental, volitiva quer dizer as minhas vontades, minhas decisões ficam todas desequilibradas, extrapoladas, e aí vem consequências. Consequências que não sofro só eu, mas vai sofrer quem está perto de mim. E eu sou responsável pela minha família, sou responsável pelo bem-estar deles. E aí eu poderia então citar várias questões. Quando desequilibra aqui, faz falta ali, você sente
as consequências ali do outro lado. Por quê? Lembra do primeiro verso? Que o Deus da paz possa trazer um equilíbrio, que você cuida da mente, do corpo e do espírito. E quando eu peco, o que tem que fazer? Tiago 5,16, lê comigo. Confessai. Não, estou sozinho, não passei, né? Vai lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um. Por isso nós estamos reunidos aqui mesmo. Por isso agora há pouco nós estamos ajoelhados. Por isso daqui a pouco você vai ter a oportunidade de compartilhar, de confessar, para que Deus que traz a cura possa curar e trazer saúde para todo o teu corpo. Amém, gente? Então, veja só, como a associação entre espiritualidade e saúde está documentada em inúmeras pesquisas científicas, pois a espiritualidade contribui para melhorar a saúde graças a vários fatores. Você sabe, saiu muitas reportagens, tem muitos estudos que falam, olha, quem crê, quem aprende a crer, quem tem fé, sara mais rápido, sai do hospital mais rápido. E é interessante como isso acontece, porque a vida espiritual está sendo curada. E a vida espiritual está trazendo saúde agora para o seu corpo físico. Mas quando isso se desequilibra, a gente vai sentindo, não é? E tentando a cada dia aprender, e orar em todo o tempo. Lê comigo então 1 João 5,14. E esta é? Que se pedirmos, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, independente das questões que você está vivendo hoje, mas quando deve existir saúde espiritual, tem que existir. Mas quando não existe esse orar, esse confessar, o que vai acontecendo? Lê comigo. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como tem a ver quando a minha vida espiritual está bagunçada? A Bíblia vem falar que os olhos do Senhor, Provérbios 15:3, estão em todo lugar, vigiando os bons e os maus. A Bíblia vem falar também, olha, Deus é aquele que traz para a luz e nada fica encoberto as coisas, sejam boas ou sejam más. Então Paulo vai me falar, ei, é necessário deixar as coisas de menino. Pensar como gente grande. Pensar como adulto. E aí então vem maturidade. Eu passo a não brincar com minha vida espiritual, sabendo que vai prejudicar toda a minha vida emocional, toda a minha vida mental. E aí eu vou pular alguns versos desses, não é isso? Que está falando realmente das consequências da vida espiritual na minha vida emocional e na minha vida física. O que é interessante aqui? Olha só, essa frase. A emoção não pode te dominar. É Augusto Cury. Ele também diz que sua construção de pensamento não transforma facilmente suas emoções. Pastor, o senhor está me dando uma orientação hoje, bacana. Eu preciso então entender que as emoções não têm que me dominar. Sim, não são as emoções do Roberto Carlos, que são tantas, mas essas emoções que você é formado. Tanto a raiva, não é isso? Irai-vos, mas não pequeis, está aí dentro de você. Tanto a ser convidado a perdoar aquilo que você não gostaria de fazer. O Senhor trabalha em todo tempo. Desânimo, tem de bom ânimo. Está triste, canta. Está doente, canta. O Senhor trabalha em nossas emoções em todo tempo. Mas eu preciso entender que a minha alegria vem no Senhor. E aí eu entendo o Salmo 31:7. Lê comigo. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Olha que bacana entender isso. Deus que conhece tudo. Até mesmo aquilo que eu não consigo definir, que eu estou sentindo, o Senhor sabe. E aí então eu posso fazer uma reflexão. O que eu estou vivendo? O que eu estou sentindo? Que voz eu estou ouvindo? Que caminho eu estou seguindo na minha mente, nos meus
pensamento, das minhas emoções. E você pode ler comigo então, por quê? Estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Davi aprende então a buscar alegria no Senhor. Davi aprende então a observar e colocar no Senhor até aquele sentimento que ele não conhecia, que estava passando pelo coração dele, pela vida dele. Quando a gente fala em questões espirituais, a gente vai para Hebreus 4:12, e você pode ler comigo para não dormir então. Vamos lá. Pois a palavra de Deus, mais alto e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Olha só como é que a palavra vai fazendo, não é isso? A Bíblia vem falar, olha, vai penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. E os pensamentos e as intenções ele vai julgar também. A Bíblia tem jeito para tudo, né? Mostra toda a realidade que a gente precisa. Então, quando a gente passa a entender que eu sou também em espírito, eu tenho a minha vida espiritual, as coisas têm que se discernir na minha vida também espiritual, preciso me alimentar na vida espiritual, eu passo a entender, mas e a alma, pastor? É um termo grego, psique, e significa ser, vida, ou criatura, etimologicamente deriva do termo latino, ânimo, anima, que significa o que anima. Lembra dessa verdade, alma não é o mesmo que espírito, mas isso não é o nosso assunto agora para tratar, tá? Quando a gente fala em emoções, quando a gente fala também no lado psicológico, tudo aquilo que está na nossa mente. Olha só quantas coisas estão rodando ali, né? Meus amigos, minha saúde, meu amor, minha família, minha vida financeira, meus sonhos, e por aí uma série de questões. E tudo isso está girando, está acontecendo. E a gente não consegue muitas vezes frear este entendimento. Mas olha só, segundo o psicólogo Ron Hecker, ele diz o seguinte: psicologia é a ciência que investiga os processos e estados conscientes, assim como as suas origens e os seus efeitos. Essa definição indica bem o quê? Dificuldade de abranger em um só conceito tudo aquilo que acontece com a gente. Em chegar e definir o que acontece com você é isso, com você é aquilo, sem antes estudar, sem antes te ouvir, sem antes entender o que está acontecendo com você nos seus comportamentos. Mas ela ajuda, que ela procura descrever sensações, emoções, pensamentos, percepções, mas a palavra de Deus vai muito mais. Eu sou um psicólogo que quando me perguntam qual é a tua base, qual é a tua postura, qual é a tua forma de abordagem, eu falo é bíblica. O Senhor criou tudo, inclusive meu coração, as minhas emoções. E Ele sabe que eu penso, sem antes de eu falar, já conhece o que eu vou falar, o que está lá dentro de mim. E quando eu olho para Romanos 8, no verso 5, até o 7, eu tenho uma preocupação enorme naquilo que eu estou vivendo, que eu estou pensando. Lê comigo, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu toco, não são eternos. São inúteis. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele vai me ensinar a pensar nas coisas que são de cima. A buscar as coisas que são de cima. E viver alimentando o meu espírito, isso quer dizer orando em todo tempo. Orar sem cessar. É em casa, é acordado, não é isso? É levantando, é dormindo, é deitado, é orando em todo tempo. É na empresa. Eu sou pastor, mas também sou empresário. Tenho vários funcionários, muitos equipamentos de locação. Não é fácil. Também tenho muitos pacientes na psicologia. Como é que a gente vence tudo isso? Orando. Qual é o meu segredo? Orando em todo tempo. Fico abatido? Fico. Fico estressado? Fico. Tem dias que eu quero fugir de mim mesmo, mas não adianta, eu vou junto, né? Onde eu quero ir, Ele vai, eu vou.
Mas o que nos alimenta? O que me alimenta? É entender que eu preciso alimentar esse espírito. Continua comigo. A mentalidade da carne. Quero ouvir vocês mais. Porque Deus não submete, nem pode fazê-lo. O que é interessante? Mentalidade do Espírito é vida e paz. E um dos frutos do Espírito Santo é isso. É paz, é o amor, é longanimidade. Tem um fruto do Espírito interessante ali que chama-se domínio próprio. Eu tenho controle das minhas emoções, porque eu tenho que controlar o que eu penso, o meu pensamento, o meu desejo. Eu tenho que aprender a controlar em todo tempo. Porque senão, o que vai acontecer comigo? Vou viver em crise de ansiedade, vou viver em crise de depressões. Eu quero falar um pouquinho, tá? Rapidamente sobre isso. De acordo com especialistas, a depressão prolongada afeta o hipocampo. Olha que bacana, é revelador essas coisas. Estruturas cerebrais como o hipocampo, área responsável pela atenção, memória e raciocínio, o que gera mudanças na forma de pensar e de reagir, podendo causar até mesmo delírios. Mas isso acontece com crente? Acontece. A perda da força é resultante de uma desorganização hormonal cerebral. Tem alguns pastores pentecostais que não gostam que eu fale isso, porque para eles tudo é espiritual. Até recentemente uma pessoa caiu com um infarto, teve uma convulsão, eles acharam que era espiritual e o cara morreu ali. Os neurotransmissores motivadores podem baixar por fenômenos genéticos, circunstanciais, cumulativos, o que ocasiona depressão. Então, veja só, você é formado, e nesse corpo, essa questão orgânica, quando desequilibra, vai desequilibrar tuas emoções, vai desequilibrar teus pensamentos, vai desequilibrar, enfim, a cada questões que você pode estar vivendo. Então, a cada dia mais depressão tem sido identificada em crianças, em jovens, em adolescentes. No Brasil, o distúrbio gira em torno de 1 a 3% na população entre 10 a 17 anos. Eu vou perguntar, e com o cristão é diferente? Quem está no Lex é diferente? Quem sobe a montanha é diferente? Quem leva a família para a igreja e ora pela família é diferente? Quem está se esforçando para ter uma saúde emocional, espiritual, não é diferente. Nós somos iguais. E aí a gente tem que cuidar. Alguns exemplos rápidos aqui, tá? O medo é uma emoção que Elias estava vivendo naqueles dias, onde tinha enfrentado os profetas de Baal, onde tinha tantas questões. Eu gosto de brincar que Elias era o cara naqueles dias, né? Vai chover e aquele negócio todo, mas estava estressado, estava cansado e bastou uma ameaça. Uma ameaça. Eu posso te perguntar, o que te ameaça, né? O que te causa medo? Uma ameaça para ser aquela gota da água no balde emocional de Elias. Uma frase do pastor Hernandes, ele diz o seguinte, ó: é um grande engano pensar que aqueles que creem em Deus não têm os seus momentos de desespero, e tal desespero a ponto de flertar com a própria morte, aquela vontade de sumir, aquela vontade de não quero mais fazer parte dessa casa, dessa família, dessa igreja, dessa história, desse mundo. Eu não quero fazer mais parte. Eu não estou brincando. Quantas pessoas aqui já sentiram o desejo ou até pensam e têm pensamentos suicidas? Quantos amigos meus, até mesmo pastores, suicidaram e foram embora? Por quê? Era pecado? Não. Era Satanás? Também não. Mas eram simplesmente questões orgânicas, emocionais, que precisava ser tratado. E muitos têm se tratado. Olha algum exemplo aqui. Moisés, ele chegou a falar, olha, sozinho eu não sou capaz. Ele diz o seguinte, olha, mata-me de uma vez, pois seria um favor, porque eu não viria esta calamidade, aquilo que estava acontecendo naqueles dias de Moisés. Como também Jó, ele chega a um momento que ele diz, olha, é melhor morrer que sofrer assim. Eu odeio a minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois os meus dias passam como um sopro. Parece pesado ter que colocar isso aqui. Jonas queria pregar em um lugar e o Senhor queria outro para ele. Chega um momento que ele diz, melhor morrer que viver desse jeito, desse modo. E às vezes nós ficamos em situações que tenho que perdoar.
Jonas tinha que perdoar aquele povo que maltratou tanto o povo dele, mas ele tinha que pregar o amor de Deus para eles, a salvação para eles. Quantas vezes nós entramos em conflito, não é? Em perdoar aquele infeliz que machucou a gente, que deu prejuízo para a gente. Recentemente eu tomei café com um advogado que me deu pelo menos uns 2 milhões de prejuízo. Ele era satanista, ou é ainda, não sei. Mas ele jogava tudo contra. Eu tenho que perdoar. Minha vontade humana não era. Mas o meu espírito disse, perdoa. E viver reino de Deus é um contraste sempre. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos. Ah, mas eu não quero caminhar com ele. Caminha mais uma milha. Tudo é contra. Parece que estamos andando contra o vento e aí a nossa vida emocional e espiritual ficam abaladas em todo o tempo. E às vezes a gente chega à vontade de falar, já basta, Senhor, tira a minha vida. Por que eu coloco isso? Porque muitas pessoas, quem sabe aqui, estão vivendo isso. Mas se a gente já viveu isso, quem sabe a gente precisa viver a forma que Elias também resolveu a situação, que Deus resolveu a situação dele, né? Precisa aprender a derramar o coração. E Deus dá todo o consolo. Precisa entender que Deus sustenta de várias maneiras, e aqui tem um corvo sustentando Elias, né? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, ele bebia e comia a água do riacho. O que é interessante, estou usando esse modelo, esse exemplo de alguém que cansa, e tem sua vida emocional, espiritual, em todos os sentidos abalados, e não começa a ver uma realidade, mas vê coisas distorcidas. Olha só, primeiro, vamos lá. Elias achava que seu trabalho não tinha sido em vão. Olha, fiz tanta coisa, preguei para tanta gente, mas não teve jeito. E às vezes a gente não chega numa conclusão dessa. Olha, estou fazendo tanta coisa e parece que não sai do lugar. Modi diz o seguinte, existem 3 formas de ver a vida, de olhar. Ele diz, se quer ser um desgraçado, olha para dentro de você, tua carnalidade, teus sentimentos, teu ódio. Se você quer ser perplexo, olha para os outros. Vê o que estão fazendo, deixando de fazer, você vai perder a paz. Estão reconhecendo, não estão reconhecendo você. Terceira forma de olhar, ele diz, olha para cima, olhar para Deus. É pensar e buscar as coisas de Deus. Eu pergunto, você está olhando para onde? Segundo, o que aconteceu para Elias resolver? O Senhor resolveu o problema de Elias. Elias achava, olha só, eu fiquei, mas não, tinha um monte de gente lutando junto com ele. Às vezes a gente não consegue ter uma noção da realidade que está acontecendo, porque o estresse, a depressão não faz a gente enxergar. Terceiro, Elias estava com medo. Claro que estava com medo. O que acontece então? Não deve ter sido fácil para Elias admitir sentimentos, mas ele não permitiu que o orgulho ou a vergonha o impedisse de fazer isso. E se eu perguntar para você, o orgulho ou a vergonha impede você de pedir ajuda? O orgulho e a vergonha impede você de procurar um psicólogo, um psiquiatra? O orgulho ou a vergonha impede você de sentar numa mesa agora e confessar o pecado e falar, Senhor, eu pequei contra ti, meus irmãos que orem por mim para eu ser curado e perdoado? Isso é ser legendário. Isso é ser homem, deixar as coisas de menino, falar a verdade. Como é que Deus trabalhou as preocupações, os medos de Elias então? Então o anjo falou, olha, fica aí na caverna. E todo mundo conhece, né, as cavernas, a caverna de Elias. E às vezes a gente tem vontade, às vezes a gente até entra em determinada caverna. Como a gente quer entrar no quarto e não quer sair do quarto. Tem tanta gente que não quer mais sair. Desde a pandemia não saíram mais de casa. Eu conheço pessoas assim. Não tem mais relacionamento. E depois de entrar na caverna, ele teve de lutar para manter um equilíbrio. O quê? Olha, Deus mandou um terremoto. Mas Deus também não estava ali naquele terremoto, né? Há tanta gente querendo que o chão se rache de tanta espiritualidade. E não é nada disso. Deus não está nesse barulho. Mal tinha se recuperado, agora vem um grande fogo. Tanta gente buscando fogo.
Mas Deus não estava naquele fogo também, né? É interessante. Vou passando algumas questões aqui, tá? Eu quero entrar agora nesse vídeo para vocês. Eu tinha um cachorro preto. Presta bem atenção. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida.
mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Fica de pé comigo. Existem questões que, quem sabe, não seja um cachorro preto. Pastor Rolim, vem para cá. Paulo, em determinado momento, chegou para o Senhor: Senhor, tem um anjo que me esbofeteia aí dia e noite. Senhor, tem um espinho aqui na minha carne. Tira ele. Estudiosos pensam no que seria esse espinho, né? Seria uma consciência doída de tantas perseguições a cristãos? Seria uma vida amorosa, sentimental? Seria uma enfermidade? Mas o Senhor falou para ele: olha, minha graça te basta. Ele diz: você, quem sabe, vai continuar um pouquinho com ele mais um tempo, para você saber quem eu sou e quem você é, e precisar manter o equilíbrio sempre. Nós queremos orar por você agora. E tudo aquilo que você ouviu, pedir ajuda, é ser forte. Contar com orações do pastor, dos meus irmãos, é ser forte, faz toda a diferença. Agora, se o Senhor falou de alguma forma para você, você quer: pastor, ora pela minha vida. Levanta a mãozinha onde você está. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Olha só quantas mãozinhas que não tem vergonha de dizer: eu tenho uma luta. Quem sabe o cachorro não é preto, quem sabe não é um cachorro, mas tem lutas em minha mente, em meus pensamentos, e o Senhor tem o remédio para isso. Amém? Fecha teus olhos então, o pastor vai estar orando nesse momento. Amém. Vamos orar juntos então? Semana que vem, que horas vai ser? Então tá bom. Você pode chegar às 8h30, mas vai chegar atrasado. Então venha às 8h15 para pegar desde o começo. Você foi abençoado, diz amém. Amém. Eu estava na mesa ali, numa das mesas, e foi gostoso a maneira que o Aramis avaliou. Ele falou: olha, pastor, essa mesa aqui é uma terapia de grupo. E realmente, né, é um lugar onde a gente pode abrir a vida, abrir o coração. Como eu falei semana passada, aqui é um lugar seguro. Aquilo que é compartilhado na mesa, fica na mesa. E nós precisamos, né, abrir o coração, botar para fora nossos sentimentos. Pessoal, vamos encerrar juntos aqui, por favor? É interessante que o homem tem um desafio muito grande. Porque se você for perguntar assim... e aí, Zé Orlando, como é que você está? O que você vai falar? Bem. Se eu perguntar para você: e aí, tudo bem? A primeira coisa que você fala é: está tudo bem. E às vezes não está bem. E eu entendo, e para a gente é um desafio, às vezes fala assim: cara, não estou bem. Ou fala assim: ora por mim, porque o ser humano, o homem, de um modo geral, ele é treinado para dizer que ele está bem. Que o homem não tem problema, mas o homem tem luta, tem desafio, tem depressão, passa por desafios. E aqui é um ambiente seguro, para a gente abrir a vida, compartilhar um com o outro, orar um com o outro, orar um pelo outro. Já falei isso semana passada e vou repetir: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E aqui é o lugar onde nós podemos nos ajudar mutuamente, orar uns com os outros e uns pelos outros. Pai, obrigado por essa noite aqui, obrigado por tudo que vivemos, obrigado pela vida do teu servo, pastor, doutor José Reinaldo, que Deus nos trouxe à luz essa realidade que vivemos nos dias de hoje, com doenças da alma, Pai. E quantas dificuldades, às vezes, de abrir o coração. Mas obrigado a Deus, porque aqui é um ambiente seguro, que o Senhor proporcionou como ferramenta para que pudéssemos compartilhar nossas lutas, desafios, orarmos uns com os outros, uns pelos outros. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe a vencermos os desafios, buscando no Senhor e nos ajudando mutuamente, Pai. Deus, dá-nos uma sequência de semana sob as bênçãos do Senhor, uma semana de vitórias, uma semana onde vivamos a agenda do Senhor em nossas vidas. E, Pai, que o Teu amor, o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com o Teu povo, agora e para todo o sempre. Amém? Deus abençoe. Vão na paz.